Eu sou um cara que tá sempre procurando locais onde não tenham muitas pessoas, porque eu tenho muito apreço pelo silêncio e pela pseudo-solidão. Eu digo pseudo-solidão porque a verdadeira solidão se manifesta quando você se sente sozinho. E nem sempre você se sente sozinho quando você está fisicamente sozinho. Muitas vezes a solidão se manifesta quando você está cercado de pessoas. Você pode sentir muito mais solidão num estádio de futebol lotado do que no teu quarto, né? Pelo menos comigo é assim que funciona. Eu sempre procuro também estar em contato com a natureza, em locais onde ainda existe natureza. E eu encontrei esse lugar aqui, ó. Interessante que eu ouvi um barulho que não sei se alguém está cantando lá embaixo. Ou se é um som de um pássaro. Só que eu não sei se eu vou até lá embaixo, porque eu não sei onde isso aqui termina. Eu não sei onde esse caminho termina. E eu já venho caminhando de muito longe e eu tô a pé. Então eu vou ter que voltar e vou sentar num lugarzinho especial que eu vi ali que tem uma sombra. E foi interessante o modo como eu achei esse lugar aqui, né? O universo ele tem umas estratégias muito interessantes. Um dia desse eu tava perambulando pela rodoviária, né? Uma rodoviária que tem aqui perto. Eu não tô no Rio de Janeiro não, eu tô aqui no interior de São Paulo, uma cidade chamada Mirassol. Passando um tempo aqui pra ver se eu consigo, sei lá o que. Aí eu encontrei um cara, né? Na rodoviária tem tipo uma praça assim. Aí encontrei um cara que tava sentado e tocando violão. Aí eu comecei a trocar uma ideia com ele. Aí ele me falou desse lugar aqui. Me falou desse lugar, me falou também de uma biblioteca. Uma biblioteca muito boa, inclusive. Tem aqui perto essa biblioteca. Ó, pra você ver como que no Sudeste existe o inverno, né? Tá fazendo calor, mas parece que as árvores entendem que tá no inverno, então as folhas caem. Ficam assim. Já no Nordeste não existe isso. No Norte e no Nordeste é apenas duas estações. Ou chuva ou sol. E pra ser sincero eu prefiro assim mesmo. Ou chuva ou sol. A vegetação do Nordeste é bonita, cara. Do Sudeste também é. Mas a do Nordeste tem alguma coisa de mística. Tem alguma atmosfera de magia envolvida. E nessas horas eu percebo o quão realmente exilada a humanidade se encontra da natureza, né, cara? É um domingo ensolarado e não tem ninguém aqui dando uma caminhada. Com certeza se for em algum shopping vai ter alguém no shopping. Ou dentro de casa fazendo alguma coisa. Sei lá, mano. O ser humano perdeu o contato com a natureza, mas eu, graças a Deus, ainda cultivo essa ânsia por natureza dentro de mim, né? Inclusive meu grande sonho é morar dentro da natureza. Não sei como, mas esse é o meu grande sonho. Uma teia de aranha aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aquela sombra ali pra sentar.
Se bem que a bateria do meu celular já tá acabando. Olha o sol aí, ó. O sol é um portal, mano. Olha só que legal, velho. Nossa, dá uma fotografia foda aqui. Pá. Depois tem que botar meu celular pra carregar. Imagine esse lugar há 100 anos atrás. Não havia poste de eletricidade e não havia celular, né? Então a mente do ser humano era outra. Quer dizer, 100 anos atrás era o ano de 1919. Será que já existia eletricidade? Acho que ainda não existia eletricidade não. Era só um candeeiro. E daqui a 100 anos no futuro, essa arvorezinha vai estar maior do que essa árvore aqui, ó. Ainda bem que eu bebi água antes de sair de casa, mano. Aqui no interior de São Paulo ainda tem muita terra. Muita terra mesmo, que não tem nada, nada. É só mato, 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 floresta. Antigamente eram os índios que moravam aqui, pô. Se voltasse 500 anos atrás, isso daqui tudo seria apenas uma grande floresta. Ia estar um monte de índio correndo pelado por aqui. E aí, porra, as pessoas ficam morando nos centros urbanos. O ser humano, ele tem uma fobia de solidão, né, cara? Ele tem sempre que estar perto de alguma... Tem sempre que estar se amontoando, se aglutinando com outros seres humanos. O ser humano precisa de mais espaço, cara. Aproveitar os espaços vazios que existem nesse planeta aqui, porque ainda tem muito. As pessoas estão aprisionadas nos centros urbanos. Ainda tem muito lugar vazio, pô. Muito lugar. É porque a nossa inteligência foi adulterada. Se a gente usasse a nossa inteligência a nosso favor, daria para construir uma civilização que não ficasse vivendo numa grande gaiola, né? Porque as cidades se transformaram em gaiola. E cedo ou tarde isso vai entrar num colapso tão profundo que as pessoas vão enlouquecer completamente, vão ficar doentes. Aliás, isso já está acontecendo, né? Vai estar todo mundo extremamente doente, maluco. Mas a tendência é isso piorar cada vez mais e se transformar numa histeria coletiva generalizada, onde só uma catástrofe poderá colocar fim a esse quadro. Mas enquanto isso eu fico buscando esses locais aqui, né? Cara, que maravilha, mano. Não tem ninguém aqui, velho. Ainda tem muita coisa lá pra baixo. Mas se eu for a pé eu tô fudido, porque depois eu vou ter que voltar tudo. E daqui até lá em casa não é muito pertinho não, ainda tem que andar até em casa. Eita, a bateria tá 20%. Depois eu vou ver se eu arrumo uma bicicleta, hein. Pegar uma bike e vim aqui, porra. Dá pra passar uma tarde inteira aqui. Trazer uma garrafa d'água, trazer um lanche. Olha só, velho, num domingo, cara. Um domingo não tem ninguém aqui, velho. Uma floresta só pra mim, ó. Cara, isso daqui é muito bom, velho. É meu ascendente em touro. O meu ascendente em touro. O touro tem ânsia por natureza, né? De repente eu posso até sentar nesse barranquinho aqui, ó. Descansar um pouco as pernas.
Ou então eu tinha visto um galho de árvore mais pra lá. Deixa eu ver isso aqui. Esses dias eu fui pescar com meu padrasto, mano. E a gente ficou num local ainda mais isolado que esse aqui, velho. A gente se entrou no meio do mato onde não tinha trilha, não tinha porra nenhuma. Tacamos repelente, vestimos uma camisa de manga comprida e tentamos pescar alguma coisa. Aí primeiro meu padrasto foi pegar lambari para fazer isca. Isca para pegar um peixe chamado traíra. Aí ele ficou lá no córregozinho pescando lambari e eu ficava guardando os lambari que ele pescava. Mas aí eu dei uma explorada pelo local, fiquei andando, me sentindo muito bem, inclusive. É aquela sensação de estar no meio do mato, né? E aí, depois de um tempo, sentei na relva, acendi um palheiro. E aí fiquei lá, sentado, ouvindo o som da água. Agora tem alguém passando aqui, ó, de carro. Finalmente, mano. Depois de muito tempo tem alguém passando aqui, ó. Inclusive acho que vai dar pra ouvir o barulho do som do carro passando. Depois de muito tempo, velho, passou alguém. Pô, esse lugar aqui é bom demais. Aí eu fiquei lá, né? E tinha um córregozinho, cara, que o som da água fazia uma melodia tão agradável que eu sentei, acendi um palheiro e fiquei lá fumando. Uma sensação extremamente boa e infelizmente rara, né? Porque momentos assim na nossa vida, infelizmente, são muito raros. Mas eu percebo que a natureza é o caminho, cara. Realmente a natureza contém a chave de algum tipo de libertação, velho. Aí depois eu deitei assim na relva e fiquei tirando um cochilo. Muito bom. Aí depois a gente pegou os lambari, entramos no carro e fomos para um outro rio. Um rio chamado Rio Jataí, que fica numa cidadezinha aqui do interior chamada Ibiporanga. É uma cidade ali que é quase chegando em Minas Gerais. Inclusive essa cidade aqui onde eu tô é quase chegando em Minas Gerais. É o interior do interior do interior do estado de São Paulo. E depois eu quero ver se eu consigo conhecer Minas Gerais. Todo mundo fala bem de Minas, eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Quero conhecer aquela cidade chamada Ouro Preto. Parece ser uma cidade muito bonita, né? Uma arquitetura bonita. Aí a gente tava lá no Rio Jataí, né? A gente entrou no meio do mato, mano, no matagal. Aí eu botei um pedaço de lambari no anzol. Aí finquei a minha vara de bambu, né? Para quando algum peixe fisgasse eu não fosse pego de surpresa. Aí sentei lá no mato, fiquei fumando um palheiro. E pescaria em rio tem que ter muita paciência, né? Tem que esperar o momento certo para puxar a vara e tal. E aí a gente ficou um tempão lá nesse rio tentando pegar alguma traíra, mas sem sucesso. Aí depois a gente decidiu meter o pé. Aí fomos no outro rio, um rio chamado Rio Preto. Inclusive uma cidade satélite aqui perto, chamada São José do Rio Preto, batizada por causa desse rio, né? Esse rio ele corta, acho que boa parte dessa região aqui. Aí quando eu cheguei no leito desse rio, me deu uma sensação de que eu tava assim na Amazônia,
porque eu ouvia cantos de pássaros que eu nunca ouvi. Aí fiquei lá pescando eu e meu padrasto. E é um rio que tem muita piranha, né? Um rio que tem muita piranha, muito jabuti. Inclusive teve uma hora que o jabuti pegou meu anzol e deixou ele enganchado num tronco de árvore que tinha lá no fundo do rio. Aí o meu anzol ficou enganchado lá, né? E aí... Aí eu tive que puxar com o anzol e tudo. Aí o anzol ficou preso lá no tronco mesmo, mas depois eu coloquei um outro anzol. Aí eu botei um lambari no anzol e joguei a linha de novo na água. Mas eu não tava muito interessado em pescar não, eu tava mais interessado em ficar quieto lá, curtindo a paisagem, fumando um palheiro. Aí depois peguei um sanduíche que o meu padrasto fez, aí comi o sanduíche, bebi uma água e fiquei lá na natureza. Aí depois, quando o sol já tava se pondo, a gente foi no outro rio. E eu percebi uma coisa muito interessante, cara. Quando começa a escurecer, os animais eles começam a fazer manifestações muito interessantes. Eles se comunicam, velho. Toda a mata conversa entre si, os animais de diferentes espécies conversam entre si, como que um contando alguma coisa importante pro outro, sabe? Aí ficam vários sons, cara, sons de grilo, som de sapo, de mosquito e de um monte de coisa, né? Aí eles ficam lá naquela sinfonia da mata, orquestra da mata, e só lá trocando ideia, conversando entre si. E aí eu peguei, deixei a vara lá, né? Aí deitei, né? Aí eu fiquei lá deitado e ouvindo o som dos bichos. E à noite, cara, é, a noite parece realmente que o planeta se transforma. Existe um planeta Terra de dia e um planeta Terra à noite. São dois planetas diferentes. Porque parece que a única coisa que acontece é que o sol vai embora e fica tudo escuro. Mas não é apenas isso. Alguma outra coisa vai embora também e dá lugar para alguma outra coisa que a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente sente, pelo menos quem tem alguma sensibilidade sente, que é um outro tipo de energia que existe à noite. Ao dia é um determinado tipo de energia e à noite é um outro tipo de energia. Inclusive, as pessoas notívagas, as pessoas que têm mais hábitos noturnos. Na época que eu trabalhei de madrugada, eu percebi que existe um tipo de pessoa, uma galera que só aparece à noite. Um tipo de pessoa que você não vê de dia. Só aparece à noite, assim. À noite de madrugada, sabe? E de igual maneira, a vida em si, à noite, é um outro tipo de existência, né? Acho isso muito interessante. Inclusive eu sou uma pessoa que tem mais características notívagas, mas por algum motivo eu nunca fui da noite. Eu sinto sono muito cedo, desde que eu me entendo por gente. Quando dá 8 horas, 9 horas eu já tô morrendo de sono, não consigo fazer mais nada. Tenho que deitar dormir. Eu durmo cedo e levanto cedo. Mas todas as características do meu ser apontam para noite. Inclusive, em algum momento da minha vida eu quero ver se eu consigo fazer essa experiência de adaptar a minha vida para ser uma vida notívaga, uma vida noturna. Dormir de dia e viver à noite. Mas para isso eu tenho que ter um respaldo, né? Tenho que conseguir meios de moldar esse tipo de vida. E eu não sou muito bom em correr atrás de absolutamente nada, né? Então essas coisas só ficam mesmo na minha cabeça. Por isso eu admiro tanto as pessoas que encontram o seu próprio espaço dentro do mundo. Na verdade elas não encontram, elas criam o seu próprio espaço dentro do mundo
e levam vidas não que outras pessoas ditaram, mas vidas que elas mesmas construíram para elas. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis que um ser humano pode fazer aqui, é construir a própria vida, né? É viver o próprio sonho, não ser parte de um sonho alheio, de um devaneio alheio, de uma ordem alheia, mas ser o protagonista da própria vida. Isso é uma das coisas mais incríveis que eu acho, uma das coisas que eu mais admiro numa pessoa, é a capacidade em que ela tem de ser a protagonista da própria vida. Eu tô longe de ser isso, mas espero que em algum momento eu consiga, né? Não sei quanto tempo de vida eu ainda tenho. Eu tenho a impressão de que eu não vou chegar à velhice, de que eu não vou viver muito tempo não. Eu tenho essa impressão desde criança, cara. Mas enquanto eu estiver vivo, em algum momento eu gostaria de pelo menos, sei lá, em um ano, ter essa experiência de ser o protagonista da própria vida. Porque para essas coisas eu percebo que não adianta a pessoa querer correr atrás. Claro que ela tem que fazer isso, mas não é só isso, velho. A pessoa tem que ter uma vocação para isso, velho. Infelizmente é assim que funciona. Se a pessoa não tem vocação, não tem talento, aí a pessoa pode se esforçar o máximo que for, que vai ficar sempre aquela sensação de que tá correndo numa esteira, né? Correndo e não sai do lugar. Inclusive, essa é uma informação que ninguém fala, né? Nesses vídeos de empreendedorismo, de coaching. Ninguém fala, você tem que fazer isso, aquilo, não sei o que, não sei lá. Aí dá um roteiro pra pessoa, né? Pá, pensa positivo, não sei o que. Mas ninguém nunca fala que você tem que ter talento, você tem que ter vocação para fazer o que você está se propondo a fazer. E nem sempre, na maioria das vezes, para ser sincero, você tem vocação naquilo no qual você julga que tem. Às vezes a pessoa fala, eu tenho vocação para ser sei lá o que, mas na prática mostra que a pessoa não tem nada de vocação para aquilo. E também tem uma outra variável. Além de ter o dom, uma vocação, a pessoa também tem que ter uma vocação para lidar com as coisas desse mundo, pô. O dia a dia, que a pessoa tem que pegar um documento de sei lá o que, tem que abrir uma firma no cartório, tem que ir no banco conversar com o gerente da conta para ver se ele libera não sei o que, para pegar uma verba para tocar aquele projeto. Todas essas coisas do cotidiano exigem muita vocação, cara. Então, as pessoas que constroem a própria vida, que criam o seu próprio espaço dentro desse mundo, são pessoas que, além de terem o dom inato delas, também têm uma vocação para lidar com as coisas desse mundo, né? Mas o que eu gosto desse mundo é isso aqui, ó, é a natureza, cara. É o sol, o céu, as árvores, o ar, os animais, a terra, cara, ó. Ainda existe terra, cara. Não é asfalto, não é cimento, não é concreto. É terra. Uma sensação muito boa, tocar na terra. Ainda existe terra, cara. Bom, é isso aí. Vou ter que finalizar o vídeo por aqui, que a bateria já tá acabando.